a atitude dos cristãos é de servos ou senhores? Lucas 22. Quem achou, diga glória a Deus. Estão felizes aí, amados? Atentos. 22, 27. Vamos ler o 26 e o 27. Diz assim a palavra: entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Repita assim comigo, mas não aqui. Agora olhe para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, não aqui. Amém? Pois eu estou entre vocês como quem serve. Pois eu estou com vocês, entre vocês, como quem serve. Jesus estava aplacando uma pequena discussão entre os seus discípulos ali. Talvez eu seja modesto falar de uma pequena ou uma grande discussão, para saber quem deles seria o maior, quem deles estaria em posições mais próximas ao Rei Jesus, que iria governar Jerusalém, que iria estabelecer um retorno de um governo justo sobre o território, sobre o povo. E queridos, Jesus, ele é muito enfático, dizendo que eu estou entre vocês como quem serve. Qual que é uma definição de servo? Ser servo significa uma posição de confiança e privilégio diante da presença de Deus. É uma posição de confiança, de privilégio. Algumas parábolas sempre falam que o Senhor, antes de ele viajar, ele confiou uma parte, ou deu talentos para os servos. Os servos não eram aqueles que eram longe do seu Senhor. Os servos eram aqueles que eram perto do seu Senhor. Eles tinham uma posição de confiança, de privilégio. Poderíamos dizer que quando o seu Senhor não estava presente, eles tinham uma procuração de administrar as coisas em nome do seu Senhor. E o servo do Senhor é aquele que serve a Ele. E na vida espiritual, o servo do Senhor, ele não serve mais ao pecado. O servo do Senhor, ele tem uma marca de que ele é propriedade exclusiva daquele que tirou ele das trevas e levou ele para o caminho da luz. Amém? Você é propriedade exclusiva do Senhor? Você tem permitido que o mundo te compre por algumas moedas, por algumas propostas? Você tem permitido que a internet te compre por alguns desejos que você vai lá consumir e que não agradam ao seu Senhor? O servo é aquele que tem uma posição de confiança. O servo é aquele que desfruta de privilégios diante do seu Senhor. E queridos, nós, nesses dias, temos um entendimento medíocre, pequeno da vida cristã. E vivemos muitas vezes, por ter um entendimento pequeno e medíocre, uma posição de engano, uma posição de mentira, como que nós sejamos senhores. Você já ouviu aquele texto que Deus não nos chamou por cauda e sim por cabeça? E muitas pessoas têm olhado para a palavra numa posição de se acharem senhores e não servos. Mas o próprio Jesus olhou para aqueles homens que estavam caminhando com ele por muito tempo, dizendo, eu sou como aquele que serve, eu estou servindo a mesa, eu não estou sentado sendo servido. A perspectiva de Cristo não era uma perspectiva de um restaurante que tinha o garçom, que tinha um menu de cardápio para você escolher. Mas era uma posição de servir numa casa. As pessoas eram convidadas para comer nas casas e não em restaurantes como nós fazemos hoje. E aqueles que serviam normalmente eram os próprios donos da casa. E Jesus estava ali no meio dos discípulos e falou, ei, vocês estão disputando lugar, vocês estão querendo saber quem é o maior.
quem é o mais importante, quem mais é o mais notório, quem chama mais atenção de Jesus e das pessoas. Essa discussão não cabe a nós, essa discussão não cabe a vocês. Eu, o Filho de Deus, eu estou no meio de vocês como aquele que serve à mesa. E queridos, nós hoje, olhando essa questão de que nós às vezes dizemos que somos servos, mas nos comportamos como aqueles que querem ser servidos. Essa posição é uma posição que demonstra, ou que diagnostica, uma vida superficial de ser semelhante a Cristo. Porque nós, muitas vezes, temos desejado ser senhores, sem passar por determinados processos que Deus está trabalhando em nós, e nós desprezamos um lugar que vai nos tornar mais semelhantes àquele que está como servo, o nosso referencial Cristo. Nós temos deixado o lugar secreto de ministrar ao Senhor, e temos olhado para fazer as coisas, temos olhado para os desejos nossos de trabalhar e servir. Eu quero pensar com você nessa noite sobre ser servo, não de fazer serviços na igreja, não de fazer pequenas ações, mas ser servo numa posição que demonstra um caráter de Cristo em nós. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É sobre como que você tem um comportamento de servo, como que você tem uma atitude de servo. Esse lugar de ser servo é através de um relacionamento de ministrar no secreto ao Senhor. Nós não podemos servir ao Senhor buscando querer saber logo qual é o meu ministério, quais os dons o Senhor me deu, querendo ter testemunhos poderosos de cura, querendo manifestar aos outros bênçãos espirituais e materiais que Deus me abençoou, sem antes gastar a nossa vida no lugar secreto. Essa mentalidade hoje que nós temos na igreja é que nós falamos que somos servos, mas nós nos comportamos como senhores. Porque nós achamos, muitas vezes, que o Espírito Santo está à nossa disposição para servir aos desejos do meu coração, para servir aos desejos dos sonhos segundo o qual eu entendo que eu devo viver e cumprir esses sonhos na terra. Essa mentalidade, queridos, de superficialidade, de pouco relacionamento, de profundidade com Cristo, nos leva a uma plataforma de nós desejarmos que Deus envie os anjos para nos servir, a cumprir os desejos e intenções do nosso coração. Nós muitas vezes queremos ser vistos pelos outros, mas nós temos pouco para desejar ser visto pelo Senhor num lugar onde ninguém nos vê. Nós queremos dar sugestões às coisas que estão acontecendo na igreja, ou na cidade, ou dar o nosso pitaco em coisas que acontecem, porque eu posso fazer melhor. Mas nós não temos profundidade de falar, eu quero fazer isso. Quem que alimenta esse sistema hoje que nós vemos que nos envergonha como cristãos, somos nós mesmos. Você já viu falar dos profetas do Pix que estão rolando por aí? As pessoas liberam profecia se você fizer um Pix para eles. Nós estamos alimentando o sistema de cultos cheios por causa das pessoas que buscam receber profecias. Nós alimentamos um sistema de eventos grandiosos porque nós queremos receber poder dos céus. Quando o poder está disponível no teu quarto do secreto, quando você busca sozinho. Queridos, entre ser servos e senhores, uma das coisas que mais denota uma pessoa superficial no reino de Deus, é quando a vida dela se resume a uma espiritualidade apenas nos eventos públicos da igreja. Quando ela
apenas tem uma espiritualidade ouvindo ministrações de pastores diversos nas redes sociais, quando ela tem uma vida de escutar os outros falar e pregar, e ela apenas é alguém que replica aquelas palavras do Evangelho que muitas vezes não aplica na sua própria vida. O Evangelho dos homens e mulheres, segundo ao que Jesus está chamando a atenção dos discípulos aqui, dizendo assim, mas aqui, versículo 27, quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não, é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, ele gastou a sua vida servindo ao Pai na vida das pessoas. Jesus gastou o seu tempo servindo ao Pai, servindo a vida das pessoas que estavam ao seu redor, cumprindo o seu propósito. Nós estamos vivendo o Evangelho muitas vezes sem ter experiências pessoais, sem ter impacto que a palavra de Deus nos fira, nos machuque, nos constranja, nos mude, nos leve para um lugar de maior dependência, quebrantamento. Nós estamos muitas vezes como igreja crescendo, não frutificando, mas nós estamos muitas vezes replicando aquilo que nós recebemos, e a gente tem gerado filhos que não têm experiências com o Pai, porque a nossa experiência é replicar coisas que os outros falaram, gerando vidas que têm a mesma postura que a nossa. Isso denota algo, queridos, que a igreja, ela cresce numericamente, mas ela é pobre da vida espiritual, ela é pobre da vida do caráter de Cristo. O lugar de início de um processo de permitir que Deus nos desmonte, nos destrua naquilo que manifesta o orgulho do homem. O lugar que cure de fato aquele filho ferido que está na igreja e às vezes não permite que o Senhor cure a sua ferida e fica escondendo a sua ferida. O lugar que mude a identidade daquele homem, mulher que tem um coração rejeitado, que qualquer coisa já se sente excluído, que qualquer coisa já quer mudar de igreja. O lugar que nós precisamos buscar é um lugar que transforme a atitude das pessoas que têm síndrome de vitimização, que ela é vítima de tudo. Nós precisamos, queridos, de um lugar onde nós possamos ser tocados pela poderosa presença de Deus, que possa transformar a nossa vida. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor, de forma que tudo que há em mal em nós possa sair, e que nós possamos construir a nossa vida, e dar os pequenos passos, e avançar nesses passos, numa posição de estarmos rendidos aos pés da cruz de Cristo. Nós precisamos experimentar um completo esvaziamento de nós mesmos, para que possamos ser preenchidos pela graça que vem do trono de Cristo. Algo que nós precisamos enfrentar nesses dias é o orgulho gospel, o orgulho de ser evangélico, é o orgulho de ser cristão. Jesus se apresenta como aquele que está para servir, amém? E Ele quer que a sua igreja também se apresente como aquela que está para servir. Ele deseja que a igreja se apresente dessa forma. Eu quero ler alguns versículos com vocês do Evangelho de João, que mostra a vida de Jesus, que mostra o interior do coração de Jesus, aquilo que Ele estava revelando de quem Ele era, que demonstra a natureza de servo de Jesus. Eu vou correr rapidamente alguns versículos, começando com o versículo 19 de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Amém, querido? Você está aqui? João 5,19. Pense nesses textos que nós vamos olhando para essa natureza de servo de Jesus Cristo, olhando para aquilo que Jesus expressava de quem Ele era. Evangelho de João 5,19,
Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, e faz apenas o que vê o pai fazer. Vai para o versículo 30 do mesmo capítulo. Diz assim: não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é isto. Logo, o meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Repita assim comigo: não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Vai para frente lá, versículo 38 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 38. Jesus dizendo sobre o seu chamado de servo: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Não a minha própria vontade. Jesus não tinha vontade própria, ele queria fazer a vontade do Pai. Vai mais para frente, no capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Vem daquele que me enviou. Versículo 28 do capítulo 7. Está comigo, amém? Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Jesus diz: não estou aqui por minha própria conta. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que cada dia dele na terra tinha um propósito de servir ao Pai. Vai no último versículo que eu quero ler de João, capítulo 8, versículo 50. Eu não procuro minha própria glória. A quem a procure para mim, e ele é o juiz. Repita assim comigo: eu não procuro a minha própria glória. A quem a procure para mim, e ele é o juiz. Você não precisa provar quem você é pelas coisas que você faz. Você não precisa mostrar o seu valor pelos seus talentos e habilidades. Eu estou aqui como aquele que serve. E Jesus disse, olhando para os discípulos: aqui não será assim, que os senhores são servidos pelos servos, porque eu estou aqui como aquele que serve, não como aquele que é servido. Jesus se apresenta como aquele que está para servir. Olhando para toda a glória de Jesus, Filipenses fala sobre isso. Jesus renunciou a si mesmo, a sua deidade, a sua eternidade. Jesus renunciou à sua posição do lado do Pai. Jesus renunciou à sua vontade. Jesus abriu mão das suas forças e do seu poder, para que o Pai trabalhasse nele, para que o Pai trabalhasse através dele. Jesus, nesse lugar, como homem na terra, ele descobriu que a verdadeira paz e a verdadeira alegria era fazer a vontade do Pai. Nós precisamos ter esse referencial de verdadeira paz, de verdadeira alegria. Cristo, ele humilhou-se diante de Deus e assim achou possível se humilhar diante dos homens. Se Jesus não estivesse se humilhado diante de Deus, ele não conseguiria servir as pessoas.
Se você, como cristão, quer ser marcado pelo caráter de Cristo, você precisa primeiro se humilhar diante de Deus, para que você se humilhe diante das pessoas. Nós precisamos refletir, queridos, enquanto nós aqui nesse culto, enquanto nós no dia a dia, nos defendemos diante dos homens, clamando pela nossa própria justiça, enquanto nós estamos nos justificando e não nos humilhamos diante de Deus, nós não vamos entender o caráter de Cristo, nós não vamos entender o nosso papel diante do Pai. Nós precisamos entender esse caminho de dependência, de humilhação diante de Deus. Nós precisamos entender esse caminho que Jesus mostrou para nós com a sua própria vida, de abnegação de tudo que Ele tinha nos céus para se fazer um homem falível, fraco, frágil. Reconhecer diante de Deus que nós precisamos matar o nosso ego, matar o nosso orgulho, que de nós nada vem de bom, somente de Deus. Nós precisamos refletir nesses dias, esse ambiente que Deus nos pede para servir, e nos render a Deus de forma consciente, consentida, com intensidade, com intencionalidade, de não ser nada, de não fazer nada por nós mesmos. Nesses dias, Deus tem procurado pessoas que não vivem pela sua própria reputação. Nesses dias, Deus tem procurado homens que não vivem para escrever a sua história de sucesso, mas fazer com que a glória de Deus seja manifesta através da morte deles mesmos. Deus não está comprometido com o seu sucesso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus não está comprometido com o teu sucesso. Nós não podemos usar Deus como uma plataforma para realizar os nossos sonhos por meio do poder dele a nosso favor. É muito fácil o homem tirar o foco do que precisa ser adorado e passar a adorar aquilo que ele faz em nossa vida e por meio da nossa vida. Quantos homens estão se perdendo no reino de Deus, na vida cristã, no ministério, porque eles começam a adorar a obra que eles fazem, eles começam a adorar aquilo que está acontecendo, e deixam de adorar ao Deus que é o único digno de toda adoração. O grande problema, queridos, é que nós multiplicamos aquilo que nós vivemos, e como resultado disso, pessoas fracas, pessoas débeis, pessoas limitadas, pessoas feridas, tem gerado discípulos feridos, tem gerado cristãos feridos, tem gerado igrejas feridas, porque elas não estão no lugar de total humilhação diante de Deus. Nós não temos multiplicado e frutificado um evangelho de forma saudável, nós temos frutificado um evangelho doente, porque nós estamos doentes como igreja. Nós precisamos entender sobre a nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos refletir sobre a identidade de Cristo em nós. Nós precisamos morrer e não estar vivos para nós mesmos, mas nós precisamos viver, como nós temos falado no grupo 242, a nova humanidade em Cristo Jesus. Nós precisamos viver isso. O processo de crescimento espiritual é muitas vezes interrompido por causa do nosso orgulho, que nós começamos a nos achar melhor que os outros e nós nos afastamos da presença de Deus. Existe um ambiente da igreja parecido com a parábola que está escrita lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos abrir lá. Existe um ambiente parecido com isso daqui que o Senhor está nos ensinando. Lucas capítulo 18, versículo 9. Glória a Deus.
Quem achou diz amém. Lucas 18, 9 ao 14. A parábola diz assim, versículo 9: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Os homens que estavam sendo denunciados por Jesus nessa parábola eram aqueles que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam as demais pessoas. E o ambiente, queridos, não era um ambiente de uma praça pública, de um restaurante, de um mercado, mas era um ambiente do templo. Existiam 2 pessoas, 2 tipos de pessoas no templo. E existiam 2 comportamentos, existiam 2 tipos de orações. Eu tenho ficado muito triste porque nós temos visto muitas pessoas com uma vida muito presa a uma natureza de carnalidade, de pecado, e estão arrotando santidade, estão botando para fora com palavras um nível de santidade que não é a realidade que vive. Jesus, quando ele ouve uma oração, Jesus, quando ele vê uma postura dentro de um culto, dentro de um ambiente do templo, que é o caso aqui, ele sabe o que você fez no verão passado, lembra aquela frasezinha? Ele sabe o que você fez na segunda-feira, ele sabe como que você se comportou no trânsito, ele sabe como foi o seu relacionamento conjugal essa semana, ele sabe quais programas você viu na TV, ele sabe qual foi o tipo de tratamento que você fez com seus filhos, ele sabe qual foi o tipo de tratamento que você teve nos relacionamentos da sua empresa, ele sabe quantas horas você dedicou para orar, se você fez isso, ele sabe se você deu atenção à Bíblia ao longo dessa semana, ele sabe o que você curtiu na internet. Seguramente, esse fariseu estava tão distante da glória de Deus, mas ele praticava regras, ele praticava atitudes religiosas. Nós temos, queridos, a mesma coisa manifesta hoje na vida da igreja. Pessoas que estão mostrando a sua carteirinha de igreja, pessoas que estão mostrando nas redes sociais uma vida perfeita diante dos outros, que postam quando vão no culto, se vão no culto, pessoas que estão às vezes compartilhando versículo bíblico que copiam e colam nas suas redes sociais, mas não é nada daquilo que está aqui dentro. O fariseu, ele media as pessoas por uma crítica. O fariseu se comparava com as pessoas. Primeiro erro do fariseu, se comparar. Não se compare com ninguém.
Não meça a tua espiritualidade pela espiritualidade dos outros. Não queira crescer numa competição de pessoas, mas queira crescer olhando para você ontem e seja melhor hoje. Olhando para você hoje e queira ser melhor amanhã. Seja uma pessoa transparente, acessível. Seja uma pessoa que está diante de alguém que você pode abrir o coração e prestar conta e confessar os seus pecados. Eu não sou perfeito. Compartilhei com o meu grupo na quarta-feira. Estava no momento de fazer uma prova com o Benjamin de matemática. Quem de vocês que estuda junto com os filhos, fazendo as lições e estudando para a prova? E ele fez um exercício errado lá, e ele estava teimando comigo que o errado estava certo. E falando que a professora estava mais certa que eu na conta que ele estava fazendo. Quem me conhece sabe que eu sou bom de matemática, e aquele negócio me subiu, o termômetro subiu para 45 graus a temperatura. Eu xinguei ele, falei umas palavras não agradáveis. Ele jogou o estojo na parede, eu peguei o caderno dele, dei uma cadernada na cabeça dele. E depois a minha esposa veio, afasta, afasta, chega. E ela terminou de estudar com ele. E depois ele veio chorando falar comigo, e pedindo perdão. E eu estava de jejum naquele dia. Pense num dia que eu voltei da escola chorando, porque eu tinha falado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não falei isso, mas eu sentia isso. Como que eu perco o controle com meu filho de 9 anos, num dia que eu estou de jejum? Como que eu falei algumas palavras que eu precisei corrigir elas diante dele? Depois nós se acertamos, a gente se abraçou, eu levei eles para a escola, eu falei que eu estava muito triste de ter feito aquilo com ele. Mas nós não podemos estar no lugar de sermos fariseus. Nós não podemos arrotar uma espiritualidade aqui, que segunda-feira nós não conseguimos viver. Nós não podemos viver uma vida de hipocrisia diante da nossa família e chegar num púlpito como esse e querer pregar uma santidade que eu não consigo atingir. Eu fiquei estarrecido essa semana ao saber de uma notícia de um pastor que estava batendo na sua esposa, e isso acabou de acontecer depois do final do culto. Aonde nós estamos chegando com o nosso evangelho pobre, hipócrita, sem misericórdia, sem graça de Deus. Onde as pessoas frequentam culto e nada muda na vida prática do dia a dia. Não estou falando para você sobre servir, lavar o banheiro da igreja, ficar na recepção, pintar o chão que precisa ser pintado, cuidar das manutenções do prédio. Tudo isso é importante, cuidar da grama, como alguns irmãos fizeram essa semana, cortaram a grama, fizeram o jardim. Tudo isso é para a glória de Deus, mas eu estou falando sobre o estilo de vida de servir a Cristo Jesus. Como tem sido a tua oração diante de Jesus? Se medindo pelos outros, se achando melhor que os outros, ou uma oração de quebrantamento e humilhação? As rotinas que você vive, as impressões que você tem de você mesmo, podem tornar a sua vida um bloqueio, um entrave para o seu relacionamento com Deus, se você não olha diante de Deus e assume quem você é de verdade. Nós temos, queridos, vivido um ambiente que parece que é uma bolha evangélica. Um ambiente que é uma bolha, onde com os irmãos na igreja, parece que dá tudo certo, o culto é tão gostoso, a reunião é tão boa, a oração é tão boa, mas as nossas práticas, parece que elas não comunicam o mesmo ambiente que a gente vive na igreja. As pessoas vivem alienadas, uma fé superficial, declarações de fé que são repetições bíblicas sem
que firam o nosso coração, que transformem a nossa vida. Pensamentos de própria preservação, num ambiente onde as pessoas não querem ser feridas pelo confronto, pelo discipulado, pela correção. Os cristãos dentro de uma bolha, buscando a sua própria preservação, tendo um testemunho de vida que não gera a salvação de ninguém, tendo um testemunho de vida que não leva a luz para os perdidos, que não comunicam e não inspiram uma vida de evangelho verdadeira, comportamentos que levam a igreja a viver um orgulho religioso de que nós somos melhores do que a sociedade. Eu escutei um pastor falar essa semana que muitos crentes estão cantando Maranata e, como dizem os jovens, piram o cabeção quando cantam Maranata. E uau, Maranata, uau! Mas no outro dia, estão desonrando pai e mãe. No outro dia, pegam o carro e fazem racha, e são crentes os miseráveis. No outro dia, chegam atrasados no trabalho e dão um jeito de mentir que chegaram no horário. Cristãos que estão vivendo dentro de uma bolha, consumindo pornografia. Orgulho evangélico, farisaísmo. Imagine, queridos, é até cômico pensar na oração do fariseu, olhando para aquele pecador, cobrador de impostos. No mesmo culto, eu não vou dar nome aqui para vocês não ficarem bravos comigo, né? Mas imagine, você é o fariseu e o do lado teu aí é o cobrador de impostos. E você cheio da unção, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Eu não sou como esse aí, eu não faço isso, eu não me comporto desse jeito. E você medindo, criticando a outra pessoa que está na igreja, você se achando melhor, superior ao outro, não entendendo que o corpo, todos precisam crescer e um precisa cuidar do outro e ajudar um ao outro a crescer. Eles estavam no mesmo templo, mas um tinha o entendimento de quem Deus era, do que ele estava fazendo ali. Esse ambiente, alguns falam sobre esse ambiente onde os dois estavam orando. Era um ambiente no final da tarde, onde era feito toda a tarde o sacrifício, e ele vendo o sangue derramado daquele sacrifício. Um entendia sobre o sacrifício e o outro não entendia sobre aquele sacrifício. Um entendia o lugar de quebrantamento e o outro não entendia. Queridos, nós precisamos cuidar coisas que são perigosas. Está me ouvindo, querido? Amém? Coisas que são perigosas no meio da igreja. Os elogios de outras pessoas são perigosos para você entrar num lugar de orgulho. As autoafirmações de caráter, eu melhorei, eu sou bom. Essas coisas podem ter um efeito destrutivo na nossa vida, de bloquear a ação da graça, de bloquear a ação do Espírito Santo, de nos tornar tão confortáveis e satisfeitos com isso que nós estamos vivendo aqui, e nós esquecemos da nossa missão em Cristo Jesus, de servir, de estar no mundo como aqueles que servem e não são servidos. Como eu estava falando, esqueci da história do Maranata, e esse pastor disse assim, uma grande massa de pessoas da igreja estão cantando Maranata, mas nesses dias que nós estávamos orando por Israel, sabendo que existe uma ação sobrenatural, um mover de Deus que precisa converter os judeus, ou o evangelho precisa ser pregado e chegar a todos, algumas palavras precisam se cumprir, algumas coisas precisam acontecer ao redor das nações, porque o ID diz respeito a todos ouvirem a pregação do evangelho, e nós falamos disso há 2 domingos atrás, que nós precisamos enviar, que nós precisamos pregar, para que eles ouçam, creiam e clamem, invoquem ao Senhor. Mas nós não fazemos nada, queridos. Nós cantamos Maranata, mas nós não movemos uma palha
na direção de que Cristo venha, porque a igreja está viva, trabalhando, servindo, intensa, adorando. E esse pastor falou assim: esses crentes que cantam Maranata e não fazem nada, eu tenho uma resposta para eles: irmãos, eu vou fazer o velório de vocês, porque se vocês cantam Maranata e não estão vivendo uma vida que prepare a volta do noivo, vocês podem partir hoje, porque vocês não têm utilidade para o corpo de Cristo na terra. Vamos fazer o velório de todos esses irmãos que cantam Maranata e não movem uma palha, não fazem uma oração, não investem em missões, uma oferta de R$1, não intercedem, não jejuam, têm vergonha de pregar, de testemunhar. Nós podemos cantar Maranata, mas quando a nossa vida está envolvida na missão de Cristo na terra, de preparar a vinda do noivo. Nós podemos cantar Maranata quando nós estamos aqui no culto insatisfeitos, porque a plenitude de Cristo nós não conhecemos, porque o que espera a nós é muito melhor do que nós já provamos até hoje aqui. Uma fome. Eu não posso chegar num culto como esse e estar satisfeito, porque o noivo ainda não casou com a noiva, Jesus ainda não veio, nós estamos num corpo carnal lutando contra o pecado, nós estamos num ambiente hostil na nossa nação, nós estamos olhando as crianças serem ensinadas sobre ideologia de gênero, nós estamos olhando pais divorciados, homens batendo em mulheres, nós olhamos pessoas escravas do diabo, vivendo uma vida de morte, e nós estamos tão confortáveis nos nossos cultos, nós estamos tão satisfeitos de cantar Maranata, ora vem, e não fazemos nada. Muitas vezes nós dizemos que somos servos, mas nós nos comportamos como senhores. O problema que tem que ser resolvido no coração é que precisamos de quebrantamento. O problema que tem que ser resolvido na igreja é que o lugar secreto precisa ser o lugar mais importante dos crentes. O problema que precisa ser enfrentado é que nós não podemos nos acomodar enquanto nós não ouvir a voz do Espírito Santo queimando em nós. Nós vivemos dias que Deus clama, que você vá para um lugar onde você possa se esvaziar de você e deixar que a graça de Deus entre na sua vida. O Senhor está clamando por homens e mulheres que parem de se distrair, construindo o seu próprio castelinho e vivam para que Ele reine de fato em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos entender que quando Cristo olha para os seus discípulos, Ele diz: eu não estou aqui como quem serve, como quem é servido, mas eu estou aqui como quem serve as mesas. Deus, Ele não trabalha com pessoas fortes, Ele usa os fracos para revelar a sua força. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito de Deus, nós precisamos ir para um lugar que o Senhor está nos esperando todos os dias, e que nós temos passado por esse lugar e desprezado essa presença, e o Senhor quer nos chamar a atenção para esse lugar onde nós vamos nos encontrar com Ele. Não é sobre um relacionamento romântico, um evangelho romântico, mas é sobre o evangelho de que você responda se você está ou não disposto a dar a sua vida por Cristo Jesus. O servo, ele precisa ter um coração constrangido pela presença do Senhor, ele precisa ter um coração constrangido em desejar ardentemente fazer a vontade do seu Senhor. O servo, ele não se detém quando os conflitos que vêm sobre nós, eles não param nos conflitos, ele não desanima nos conflitos, mas ele enfrenta. O servo, ele não fica culpando os outros pelas injustiças, mas ele entrega as injustiças para aquele que é justo e traz justiça sobre a nossa vida.
O servo, ele não trabalha pelas recompensas dessa vida passageira, mas ele olha para o alto e ele está disposto a dar todos os seus dias para que Cristo seja glorificado através da sua vida. O servo tem um desejo de agradar o seu Senhor. Nós estamos sendo levados para um lugar perigoso. Uma religião que se eleva em um nível superior aos demais seres humanos. Uma igreja que eleva o nível e ela se isola do seu propósito pelo qual nós fomos alcançados por Cristo. É uma igreja que não precisa existir na terra. Uma igreja que esqueceu o lugar de quebrantamento. É uma igreja que deixa de ser relevante para o propósito de Cristo. Precisamos ver qual é a oração que você está fazendo, qual é a oração que eu estou fazendo nesses dias. Precisamos bater no peito e sentir a dor do coração, porque Cristo anda inconformado com a igreja dos nossos dias. Precisamos, como Cristo, sermos movidos pelas necessidades do Pai e não pelas nossas necessidades. Precisamos nos apresentar em cultos como hoje, insatisfeitos, porque algo está faltando, não estamos na plenitude. Precisamos ter a necessidade crescente de conhecer a Cristo e viver para que o seu reino em plenitude venha nos alcançar e tome a nossa vida e se manifeste sobre a terra. Nós não podemos nos satisfazer com as coisas de hoje. O servo trabalha todos os dias pela convicção que eu preciso dar o meu melhor para que o meu Senhor venha buscar a sua igreja, venha buscar a nós como família da fé, venha buscar os seus filhos na terra. O servo precisa sentir falta de algo que é mais importante do que tudo, porque nós não temos ainda a plenitude da revelação de quem é Cristo e do seu reino perfeito. O servo precisa ter um coração que trabalha intensamente por aquilo que ele espera que será concretizado um dia, quando Cristo voltar. Quero convidar você para ficar em pé, querido.